Olá! Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um cafezinho com live especial para vocês, começando nesta quinta-feira linda. Todos os dias, né, gente? É um novo dia, uma nova oportunidade que nós temos para começar uma nova história. E todos os dias nós podemos reconstruir a nossa vida, os nossos planos, a nossa visão de vida. E hoje eu vou trazer uma pessoa aqui para conversar com a gente, muito especial. Ela entrou em contato comigo para poder fazer uma constelação em relação à casa dela, porque ela sabe do meu trabalho da terapia dos ambientes. E isso foi tão importante, né, para ela e para mim, porque eu tenho acompanhado as transformações dela, ela vem me dando feedback, e esse trabalho ele trouxe para ela o que é a realidade do trabalho com o ambiente em relação a se descobrir, ao autoconhecimento, né? A gente pensa que é só, eu preciso me trabalhar, então eu tenho que ir no psicólogo, psiquiatra, cada um tem um veio aí, né, que precisa, você tá com um problema pior, tem gente que vai no psiquiatra, tem gente que vai no psicólogo, tem gente que vai fazer terapia, né? Tem gente que fica anos no processo psicológico, tem gente que faz uma constelação e não faz mais. Enfim, são várias técnicas, né, terapêuticas que a gente utiliza, vários trabalhos terapêuticos que a gente traz para a vida, que a gente coloca as nossas questões a serem trabalhadas, né? E através dessas questões a gente se desenvolve, a gente cria a gente cria raiz no nosso desenvolvimento, ou seja, a gente consegue achar uma base para que a gente possa crescer e se desenvolver cada vez mais. E a Cris, uma das grandes ajudas que ela teve, né, foi olhar para a casa dela. Por que eu falo isso, né? Por que eu sempre trago aqui a questão da casa? Porque durante a minha trajetória como arquiteta, eu percebi que não é apenas a gente olhar pra gente, né? Que tudo que tem ao nosso redor, eles nos dá indícios, né? Se eu olhar pra mim, eu vou perceber que eu tenho sentimentos, eu vou ter sensações, eu vou ter questões que eu sei que eu preciso trabalhar. Aí eu vou perguntar, mas como fazer, né? Como eu vou atingir as sensações que eu preciso para chegar na excelência daquilo que eu quero? Então, eu vou colocar aqui até o tema da live, pessoal. Como a terapia Opa! Bom dia, bom dia! Bom dia, Cris, bom dia, Nícia. Hoje o tema é como a terapia de ambientes está transformando a minha vida. É isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, transformou a minha vida, eu, Ana, né? E por isso que eu trago isso pro meu trabalho. Eu trouxe isso pro meu trabalho a partir das minhas percepções e a partir da minha realidade. Todo mundo que quer um projeto, que quer uma casa, que quer um lar, um lugar para viver, ela tem uma identidade com este lugar. E vocês sabiam que esses lugares, eles nos atraem? Nós somos atraídos por lugares que têm uma sintonia, uma energia parecida com aquilo que a gente precisa se desenvolver. Aquilo que precisamos nos desenvolver em nós. A Cris entrou, bem-vinda, Cris, estamos te aguardando aqui para nossa conversa maravilhosa. E aí, eu vou convidar a Cris aqui. Já vou te convidar, Cris. História bacana para contar pra gente. A história de vida dela é muito bonita, né? E esse compartilhar, trazer inspirações, né, é a nossa intenção aqui também do Café com Live. Por quê? Quando você vê histórias de outras pessoas, e muitos de nós temos muitas histórias parecidas. Olá, bom dia! Bom dia! E aí, como está, minha querida? Tudo bem, graças a Deus.
Um dia Que bom. lindo Primeiro quero aqui. te agradecer por você ter aceitado esse convite, né? De vir aqui contar um pouco da sua história para gente e de vir contar para as pessoas aquilo que você escreve para mim, né? Os feedbacks, como que você está se desenvolvendo. Mas, pessoal, a Cris, ela é uma alquimista, né? Ela é uma terapeuta que trabalha com as energias também. Então, ela é aí uma mulher poderosa que transforma energias, que inspira, que ajuda. E a história da Cris é muito bonita. Então, Cris, eu estou muito feliz de conversar com você hoje. Você já sabe que eu queria isso há tempos, né? No- E, e eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da tua história, né? Como que foi a tua criação, o que que você acreditava, até você chegar nesse processo do trabalho que você faz hoje, né? Para entendermos como que você foi olhar para tua casa. Eu queria que você contasse um pouquinho para gente. Bom, antes de qualquer coisa, né, eu estou muito feliz em estar aqui com você, né? Eu estou muito agradecida também, né, por esse momento, né? Porque a gente vai compartilhar um pouquinho, né, da minha história, de como a gente está fazendo esse trabalho aqui com a minha casinha, que está Que sendo muito legal. bacana, e de como isso tem, né, reverberação, né, sobre todas as outras questões da vida, né, que eu estou no momento agora justamente de fazer o trabalho terapêutico da minha casinha. Bom, Exato. da minha infância, o que que acontece? Eu sempre fui uma criança, eu era diferente, na verdade, eu sempre me senti meio diferente de todo mundo, né? Essa é uma grande questão. No geral da vida, eu sempre fui meio diferente. E Isso desde criança mesmo. Você era criança e você já olhava as coisas de uma forma diferente. jeito diferente, sim. Tem umas coisas com casa, assim, que tem uma coisa que é engraçada. Eu sempre tive essa coisa, assim, de ter um quarto. E eu tenho um fascínio com cozinha. O meu negócio é cozinha. É um Que negócio, assim, legal. muito bacana. Quando eu era adolescente, eu parava em vitrine. Eu não parava em vitrine de loja para ver roupa. Eu parava lá na cidade do Rio Grande do Sul, onde eu fazia faculdade. Tinha uma loja de móveis planejados e cada semana eles mudavam aquela estruturação de cozinha, né? Eu parava lá e ficava sonhando com a minha cozinha, com móveis planejados e tal, né? Aí eu sou nutricionista, né? E também fui cair na área de cozinhas industriais. Então, cozinha realmente é algo que eu gosto muito. Ô, Cris, uma boa alquimista tem que ter uma cozinha, né? Porque não tem uma transformação de alquimia maior do que produzir um alimento, né? Fala a verdade. Sim. E aí começou um pouco daí também essa questão com a minha casa agora, né? Não sei se eu estou atropelando o assunto, ou sendo muito rápido. Não, pode ficar à vontade. Aí o que que acontece? De uns tempos para cá, eu tinha assim perdido totalmente a vontade de cozinhar, assim, de fazer coisas na minha cozinha. Eu me sentia deslocada na minha cozinha, tipo assim, na contramão, sem fluxo. Porque a gente, como nutricionista, principalmente quando é cozinha industrial, aquelas cozinhas, então você pensa muito em fluxo, né? Linear e avante, aquela coisa Sim. assim. E aqui na minha casa eu estava me sentindo totalmente fora do fluxo na minha cozinha. Então, com isso, não tem energia de vontade de cozinhar. Aí eu, como nutricionista, tipo assim, nossa, que legal, podia fazer meus alimentos, fazer aquela coisa, mas não tinha aquele negócio de ir para a cozinha. Tipo assim, tem muito tempo. Às vezes, assim, que me dá uns surtos, que eu vou cozinhar um pouco, eu expulso a moça que trabalha aqui comigo, de você não vai para a cozinha, porque agora... Mas é raro isso acontecer. Mas eu gostaria de fazer isso mais vezes, porque é saudável. Sim. E aí comecei a me incomodar com isso, né? E fazia tempo que eu digo, gente, essa cozinha tá fora do fluxo, eu não estou me encaixando nessa cozinha. E aí eu organizava daqui, organizava dali, né? Hoje em dia, aí teve uma época que estava assim, o caos instalado, a bagunça instalada. Eu falava sempre que eu tinha a impressão que eu tinha me esparramado e eu não conseguia me juntar. Era Olha que essa. impressão legal, né? A partir de a sua presença no espaço, você tem uma sensação de você em conexão com esse espaço, né? Isso que é bacana olhar também.
Aí eu levava isso assim pro meu alquimista também, eu digo assim, caramba, eu não entendo a minha casa, eu me esparramei, e, né, porque alquimista, terapeuta bom tem que ter o seu também, né? A gente tem que se cuidar, a gente não pode ficar se achando prepotente de pensar que pode se resolver todo sozinho, né? Terapeuta é o primeiro que tem que se tratar, né? E tem que ter ajuda, não dá para pensar que dá para fazer sozinho, não, a gente precisa de ajuda. Exato. E aí eu comecei aquela sensação, e digo, caramba, e aí eu não conseguia botar em ordem mais nada, eu me perdi de mim dentro da minha casa, era essa sensação. E haja Uhum. processo, e haja tomar floral, e haja borrifar spray. Gente, isso aqui é meu matador de miasma, ó, você que vive falando em miasma, Olha só, depois eu eu quero tenho saber dessa matador de receita tua. miasma. E assim, e haja spray, e haja isso, e haja aquilo, e banhos de ervas que eu faço, e, né? E eu já tá, vou fazer um curso, né? Eu queria contratar uma personal organizer. Começou muito assim a minha função com a casa. Quando eu comecei a olhar mais para esse negócio que aqui a minha casa não estava legal, foi em 2017. Queria contratar um personal organizer, porque eu tenho uma coisa com organização que é muito forte, porque eu tenho um ascendente em virgem. Aí era um tema que eu levava para terapia, de que eu não consigo me organizar, eu sou desorganizada. Daí ele dizia assim para mim, não, Cris, tu não é desorganizada, não tem como você ser desorganizada. Talvez tenha aí perfeccionismo, alguma coisa assim, mas desorganizada você não é. E aí eu ficava naquele conflito, digo, gente, eu organizei já cozinhas industriais com muitas refeições, com 15 mil refeições, com 300 refeições, de hospital, de indústria, do comércio, e eu dava conta. Aí hoje em dia eu trabalho na vigilância sanitária como fiscal, né? A parte terapeuta eu faço nos finais de semana. Durante a semana eu fico polvilhando, né? Claro, não se deixa. Aham. Mas, né, não tinha jeito. Eu digo assim, nossa, mas isso tá me incomodando. O tema da minha casa me incomodava. Fui fazer um curso de personal organizer porque eu não encontrei um profissional para contratar, porque eu vi que eu precisava de ajuda, eu não estava dando conta. Aí lá fui eu fazer um curso de personal organizer para eu mesma aplicar a organização em casa. E foi muito rico esse processo, né? Aí, ainda que é um curso profissionalizante. Se eu quiser atuar como personal organizer, eu posso, né? Que legal. E é muito legal, assim. Eu fiz o curso com a Priscila Saboia, é muito bacana. Então, assim, tirou muito aquela neura de querer fazer tudo. Gente, era tão terrível a coisa que eu tirei. Teve uns 3 períodos da minha vida que eu tirei férias na expectativa de arrumar a casa, de organizar. Desperdicei meses de férias tentando organizar e não organizei, porque organizar é totalmente diferente de arrumar. Ô, Cris, já abrindo um parêntese aí, antes de você continuar nessa história, essa questão do organizar é uma coisa que eu tenho uma curiosidade muito grande, né? Até tinha te falado isso, né? É mais um processo do dia a dia, de um hábito diário, porque o que eu percebo é o seguinte, às vezes eu também tenho essa deixa tua aí de que eu vou tirar um dia. Não, num dia eu vou tirar aquela bagunça do canto, eu vou organizar, pá, pá. Passa aquele dia, eu não fiz nada. E, na verdade, eu acho que funciona, pelo menos na minha pequena experiência em organização, eu tenho que ter uma rotina, não é? É mais ou menos assim que funciona. Foi a grande quebra de paradigma para mim isso. Para com essa história de querer fazer tudo de uma vez, porque isso gera frustração, porque você acaba não conseguindo fazer, né? Ainda mais aquela coisa de tirar tudo do lugar, porque depois você nem consegue voltar tudo para o lugar. Então, assim, Verdade. a primeira coisa, assim, né, é muito tempo, mas assim, resumindo, primeiro estabeleça uma coisa por dia, enquanto você vai implantar o processo de organização, né? Escolha Olha que dica boa. uma coisa por dia. Então, tipo assim, se você vai trabalhar um cômodo, e desse um cômodo tu tira uma coisa, tipo, vai trabalhar com um guarda-roupa, então pega o guarda-roupa. Daí também, não vai pegar o guarda-roupa todo de uma vez, pega uma porta. Ah, nossa, isso alivia muito, hein? Sim, porque você consegue, daí você sim, só pega e só termina aquilo ali, só para quando terminar aquela porta, aquela gaveta, né? Nada de começar. Então, isso aí já foi me dando
um alívio e tal, e foi indo. Nossa, essa live tá rica demais. Já começou dando dica de personal aqui que eu já vou aproveitar. Olha, eu já sinto até alívio de pensar assim, cara, se eu pegar uma gaveta para arrumar por dia, uma porta por dia, nossa, já alivia muito. Olha que aprendizado. E aí, nessa questão, o que que você faz? Você vai pegar e vai, em cada gaveta, em cada pedacinho que você vai organizar, primeiro são três coisas básicas. É selecionar o que você vai tirar tudo e vai ver. Eu uso, ok, guarda para depois você arrumar uma casinha. Porque, na verdade, você tem que arrumar uma casinha para cada objeto, Ah, né? Então, pronto. Isso aqui entendi. eu uso, tá, separa aqui que eu vou depois arrumar a casinha dele. Vai fazendo. Isso aqui eu não uso, tem mais de 6 meses, sei lá quanto tempo que não usa, vai para descarte, vai para doação, faz três caixinhas, né? E pode até identificar descarte, guardar, costureira, enfim, vai separando ali. Aí depois que você trilhou tudo que realmente você vai ficar, aí você vai e começa a procurar a casinha para cada coisa. Esse processo leva um tempo, mas depois que você arrumou a casinha para cada canto, em cada cômodo, na casa toda, enfim, aí você entra no processo de, quando você arrumou as casinhas, com 15 minutos diários você mantém tudo em ordem. Ah, olha que interessante. Muito, e você ganha tempo, você otimiza. Então, na época, então esse é um processo também que acaba sendo muito terapêutico. Eu comecei pela cozinha, o negócio é cozinha, né, gente? Percebendo, o negócio é cozinha. Ô, Cris, ó, nós vamos marcar uma live aqui Só só para você falar então de personal organizer, dica para turma. isso é muito assunto. Depois a gente combina isso, porque agora Vai. eu fiquei mais curiosa. Mas para ver como é que era o negócio. Então, eu fiquei nesse processo. Teve lugares, aí é o que que me pegou? Teve lugares que eu empaquei, que não fluía. Mesmo com todas essas dicas, não fluía. Digo, tá. Aí teve lugar que eu empaquei por um ano. E eu deixava. Olha, A hora que eu puder, eu vou ver. Aí tá, organizei, ter casinha para tudo. Daí teve 2 cantos que de novo tava. Aí digo, tem problema aí. Aí teve muito processo terapêutico, muita constelação, muita coisa que foi caindo, né? Se organizando também. E aí eu digo, bom, agora eu tenho que ver o que está acontecendo aqui nessa casa com o meu problema de falta de fluxo aqui nessa minha cozinha, porque eu quero me sentir acolhida na minha cozinha, eu quero me sentir. Eu fui vendo que não estava legal, né? E aí digo assim, agora eu vou procurar alguém. Eu estava pensando assim, vou procurar alguém do Feng Shui, não sei. Eu assim, vou ter que fazer um curso de novo, será, para aprender, para eu mesmo aplicar? Eu não quero, eu quero achar alguém que me ajude, porque não dá para você querer fazer tudo sozinho. Aí que eu achei a Ana. ai que bom. Achei a Ana, digo, acho que eu encontrei. Porque, além de tudo, eu tenho um grande sonho aqui, tudo é com a minha cozinha, tá vendo? Né? Minha cozinha. Que eu queria fazer a minha cozinha na área externa, porque eu tenho um quintal enorme. Então, meu sonho é fazer uma cozinha, e não é uma cozinha gourmet para visitas, é para ser a minha cozinha mesmo, o meu lugar para botar meu caldeirão de bruxa para fervilhar, né, para fazer, e onde eu possa fazer encontros, porque as pessoas gostam muito de vir aqui para minha casa, é muito comum isso, às vezes as pessoas vêm Legal. e fica aqui um dia, 2 dias, sai renovada, as pessoas dizem assim, parece um spa a tua casa. Eu digo, gente, então de repente eu tenho que começar a cuidar realmente com mais carinho disso aqui. E aí, esse processo se concentrou muito com a pandemia, eu fechei meu consultório e trouxe tudo aqui para casa, né? Então, essa coisa toda assim, parece que a casa estava gritando para mim, olha para mim. Porque Exato. muito do que eu preciso fazer agora está vinculado com a casa, né? E aí digo, bem, vamos ver. E aí, nessa função toda, com esse meu sonho de fazer a cozinha externa, aí eu já tinha chamado 2 arquitetos, daí não entendiam o que eu queria, viajavam na maionese, faziam coisas totalmente. Eu digo, não é isso que eu quero. Digo, não vou fazer nada com o arquiteto agora, eu vou deixar quieto. Se aparecer algum dia um arquiteto que possa me entender, eu faço, senão eu vou fazendo meu desenho sozinha.
pensei, pera lá, essa arquiteta aí é terapeuta, como é que é? Eu comecei a ficar assim, fiquei olhando, olhando. Aí teve um dia que você falou assim, que podia ser arquiteta, podia ser terapeuta, podia ser. Foi aquele teu post que deu um estalo, e foi um estalo para mim também, pera lá, que eu também posso ser nutri, astróloga, alquimista, eu posso ser tudo também, eu não preciso ser excludente. Porque eu estava num processo até meio que querer de excluir a nutrição da minha vida. Só que não tem nem como, eu sou nutricionista há 28 anos. E ô Cris, quando a gente aceita as nossas potências, né, as nossas potencialidades, os nossos talentos, que a gente não precisa ter um só e que a gente pode reunir tudo como faz sentido, que vem do nosso coração, isso tira uma angústia muito grande da gente. E tirou de mim, porque eu fiquei muito tempo, né? A pessoa, ser arquiteta, ser terapeuta, ser terapeuta, ser arquiteta. Gente, eu sou uma arquiterapeuta, porque não tem como tirar uma coisa da outra, não é? E quando você vai falar da sua casa, a sua casa é a extensão do seu corpo. Como que você vai tirar ali? É onde você implantou a sua energia. Você chegou e colocou toda a sua intenção, o seu amor, a sua vida ali dentro. Essas paredes da tua casa têm a tua marca, a tua identidade. Então, quando você vai tratar de uma pessoa e se você olha para casa, você já tem um diagnóstico, você já identifica muitas coisas que estão acontecendo na vida dessa pessoa, né? E você notou isso, né? Sim, eu assim, nossa, essa casa está muito assim, né? Aí esse trabalho todo deu, né? Vejo que eu tinha me esparramado e juntado, né? Aí tem algumas dinâmicas que eu tive que ir resolvendo e ainda estão em resolução, porque não é só assim, plim, plim, né? Não é só plim, plim, plim. Não, é um processo, né? Um longo processo. Né? A gente tem que ficar galgando cada dia de uma vez, né? E cuidar assim para não cair de novo na situação, né? Tem que ficar ali ainda se policiando também, né? Nesse processo. Alerta. É um alerta, né? Tá todo Alerta. sinal amarelo. E então aí eu digo assim, nossa, eu preciso realmente olhar para isso, porque eu comecei a perceber assim, digo, pera lá, eu preciso olhar de um jeito aqui que eu também estou meio que trancando tudo aqui. Aqui também ninguém chega, assim, chega para um atendimento, para alguma coisa assim, mas para o âmbito das amizades, de um relacionamento, para ter uma outra questão diferente, eu digo, espera lá, minha casa não está aberta. Eu Exato. fui Ô, fechando. Cris, volta um pouquinho no tempo e conta como você adquiriu essa casa. Conta da tua experiência, você saiu daí, foi lá para o sul, voltou. Isso traz muitas informações para que a gente entenda também esse processo teu, né? Essa história sua é muito legal. Bem, eu sou bem cigana, pode-se dizer. Então, eu nasci no Rio Grande do Sul e quando eu tinha 10 anos, o meu pai resolveu vir para Roraima, para o norte, né? Mais em cima ele estava, para Roraima. Eu tinha 10 anos e na época eu tinha uma irmãzinha, né? Tinha 3 anos. Aí, e o meu pai veio primeiro, depois veio eu, minha mãe e essa minha irmãzinha. Nós viemos uns meses depois. Aí passamos ali em Boa Vista, em Roraima e tal. Aí quando eu fiz 14 anos, voltei para o Rio Grande do Sul para fazer o ensino médio, que na época não tinha bom. Enfim, acharam melhor eu ir para o Sul estudar para ter um estudo melhor. Aí fui morar com tios, eu fui morar com tios, na expectativa de morar com um tio, irmão da minha mãe. E aí nisso não foi legal, não deu BO, um mês deu BO. Aí depois fui morar com outro tio, fiquei um ano. Aí depois, no outro ano, aí fiquei me mudando, né? Isso lá em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Aí eu fui morar com outro tio meu e a esposa dele, que também é minha tia, são os amores. E esse tio é um tio muito especial na minha vida, assim, um grande referencial de pai que eu tenho, inclusive, também, né? Assim, e eu fiquei assim, quando ele teve a primeira filhinha dele, foi para mim um corte também, né? Porque eu não tive mais também essa atenção desse meu tio. E aí morei com eles um ano. Depois fui morar com a minha avó.
do lado do pai, com a minha avó paterna. Morei mais um ano. Aí ficava nessa. Aí fiz 17 anos, esse negócio toda hora ter que estar mudando de casa de parente, porque imagina também, né? Foi o melhor que puderam fazer por mim. Mas o quão complicado também é para qualquer pessoa estar recebendo um filho adolescente, um sobrinho, Verdade. né? Assim, não é fácil realmente, né? Um neto, né? E olha que eu não era uma adolescente complicada, mas mesmo assim você, né? É um adolescente, tem uma outra questão toda, né? E aí, pronto, então o que que se faz agora, né? Porque também, aí meu pai comprou um apartamento, né, lá. E aí tá, para eu morar nesse apartamento, eu ainda era menor e tinha que arrumar alguém maior de idade para morar comigo. Aí foi até minha avó que conseguiu lá uma moça que já tinha 21 anos, né? Para morar comigo. E aí a gente ficou morando junto. Então, esse tempo depois que eu já fui morar sozinha no meu apartamento, sob tutoria dessa moça um pouco mais velha do que eu, mas eu era dona do apartamento, foi uma época muito boa. Foi realmente uma das melhores épocas da minha vida, para eu falar a verdade, porque ali eu tinha a minha casa do meu jeito, que eu tive sempre essa coisa com casa. Eu sempre sonhava ter uma casa com as coisas nos seus lugares, e isso era uma coisa que na minha infância eu também acabei não tendo muito, que quando eu era criança, lá em Juí, na primeira jornada, a minha casa sempre tinha muita gente, porque a minha mãe tinha uma pensão, na época era comum ter pensão, né? E aquelas pensões que faziam alimentação e tudo, né? Antigamente era assim. Então, a minha casa sempre tinha muita gente. Teve uma época que os meus avós. Então, assim, eu fiquei muito tempo sem ter o meu quarto para mim. E, assim, eu queria essa coisa de eu ter o meu quarto. Você até falou isso numa live. Como é importante, porque tinha época que eu tinha que dividir meu quarto com as pensionistas, com as moças que vinham lá no período de férias. Então, E muita. aí acaba que você não tem um espaço com a sua identidade, né? Sim, Essa história toda mostra como que você até ansiava por um espaço seu, né? Porque imagina, você quando criança, quando jovem, ficou pulando de galho em galho, né? sim, Claro que todo mundo te acolhia bem, mas é diferente quando você tem o teu espaço com a tua energia. E hoje, você estar na sua casa é muito significativo, porque essa história toda mostra pra gente como que você ficou sem o seu espaço durante muito tempo, né, Cris? sim, muito. E isso era para mim um anseio mesmo. E é uma coisa tão assim, e essa coisa com casa, com lar, com conforto, é um tema bem canceriano, né? E eu sou uma câncer, então a gente busca isso, faz parte realmente, é um desafio isso. E eu tinha desde criança, assim, quer saber um toque que eu tenho, uma coisa assim, com jogos de lençóis. Jogos de lençóis, para mim, se desmanchar o kit, é uma coisa que eu fico estressada, porque eu gosto de ter os joguinhos direitinho. E a minha mãe não tá Pode nem ficar aqui aí. em casa, não, Cris. Você nem vem aqui em casa, senão você chora. Não, mas isso é na minha casa, né? Eu acho o máximo quando é assim, né? Na casa dos outros eu não me importo. E era uma Se coisa. eu te chamar para você ser minha personal organizer, nós vamos ter que ir para a loja, comprar tudo novo. É Não, o que eu tô querendo. É o que eu tô querendo. a gente organiza. Mas para ver como é que é uma coisa assim que é da essência. Desde criança eu achava isso o máximo. E a minha mãe não estava nem aí com isso. A minha mãe, outra vibe, né? A minha Então mãe que vai. deve ter sido roqueira, nada a ver. E, enfim, né, ficamos nessa. E eu, assim, então, depois eu comecei, né? Quando eu pude ter o meu cantinho, primeira coisa de providenciar jogos de lençol que combinem e fico atacada se alguém desmancha os meus kits. Mas isso é comigo. Se eu for dormir na casa de alguém, não tô nem aí, mas na minha casa é o meu kit. É como isso é muito da essência, ninguém me ensinou isso. Era uma coisa que. Exato. É uma conexão que você tem com os elementos, né? Eu estava escrevendo ontem uma frase, né? Que eu estava até lendo de um post meu, né? Como que a gente identifica nos elementos, nos objetos que a gente tem na nossa casa, como que aquilo carrega a nossa energia e tem também uma intenção e um objetivo, né? E é justamente aquilo que faz sentido para você, né? Porque para mim, por exemplo, pode não importar estar com a roupa de cama, os kits desarrumados aqui em casa, né? Eu pego um lençol de um, outro do outro.
não acho legal, né? Mas é porque na minha trajetória de vida, nas minhas mudanças, né? A gente vai mudando, vai perdendo, vai desfazendo, vai estragando, vai trocando, enfim. Mas olha que legal que é isso, tem importância para você, né? E às vezes tem alguma outra coisa que tem muita importância para mim e que não tem para você, porque é uma questão de identidade, né? Identidade, identidade. E como é importante você realmente respeitar isso, né? Então, são os momentos que a gente identifica, isso aqui é meu e é desse jeito. E quando, aí assim, que eu fui percebendo esse meu me desmanchar, me esparramar da minha casa, teve também muito a ver com isso. Teve um período, acho que eu pulei uma fase aí, mas enfim, como é que eu voltei do Rio Grande do Sul, né? Me empolguei. No Rio Grande do Peraí, Sul, você nasceu no Rio Grande do Sul, foi para fui pra, Roraima, aí depois você voltei para o Rio voltou Grande para o do Sul. Sul. Fiquei lá Ui! no ensino médio e a faculdade. Bom, Aham. depois, formada, fui para Roraima. Olha, Voltei para casa dos meus pais. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Eu não deveria ter feito. Foi uma experiência assim, digo, mas não foi legal, porque eu deveria ter seguido outro. Não é legal você, depois que já saiu de casa, voltar a morar com os pais. é porque você já criou sua identidade, né, Cris? Você já aprendeu uma vida que você quer ter, né? Então, por exemplo, até a questão do jogo de lençol aí que você está falando, e que a Ellen da Ivy aqui está falando também. Eu também sou assim com os kits de lençol. Então, eu acho que tem, né? Olha para você ver, né? O que, que me remete a isso? Vamos fazer uma terapia ao vivo aqui. Vamos, vamos. Sabe, durante muito tempo, qual que era o único lugar que era só teu que você tinha domínio? A Você estava cama dentro de um quarto, você dividia o quarto com outras pessoas, não é? E é aí, o único lugar que você tinha domínio, que você falava assim, aqui é meu, era a tua cama. E por verdade. que para você o jogo de lençol todo certinho faz sentido? Porque a sua cama era o seu lugar. E se você tivesse o jogo de lençol adequado, você sentia que você tinha ordem na tua vida. Pelo menos na tua personalidade, no teu espaço que era só teu, aquilo ali para você estava organizado. Porque você não tinha um quarto inteiro para você exercer esse domínio, esse se apropriar. E quando você se apropriava da sua cama e olhava para a cama, nossa, que bacana, minha roupa de cama é toda combinada. Aquilo lá trazia um equilíbrio para a tua vida. Olha que interessante. É porque Sim, a tua cama foi o teu universo durante o tempo e você é estava formando a verdade. sua personalidade, né? Sim. E para um ascendente em virgem, que vai se manifestar muito fortemente com os 28 anos, que isso aí é mais um. É porque eu vou puxando a astrologia para tudo. Eu conecto, automaticamente eu conecto com a astrologia, não tem Ai, jeito. eu adoro, adoro. Eu acho que E tá tudo interligado, né, Cris? tudo demais, tudo a ver. Então, voltei para Roraima, fiquei lá, aí eu fiquei um tempo, aí na época o meu propósito foi voltei, então e eu tive um bom emprego, um bom salário, eu sempre fui muito abençoada nessa parte, assim, né? Então, assim, eu vou dar um gás aqui, vou dar uma melhorada, vou ajudar nessa casa aqui, né, dos meus pais e tal. E aí depois eu cheguei lá a comprar uma casa, mas aí as coisas não era mais para eu ficar lá. Na verdade, o destino se encarregou de que não fechou as portas para mim lá, que eu não tinha mais jeito em Roraima. E realmente assim era um lugar que eu não era feliz. Eu ganhava muito dinheiro, mas eu não era feliz naquela cidade. É uma cidade bacana, é uma cidade bonita, mas meu espírito não ficava feliz lá. E eu sempre tive um negócio com Manaus. Eu nem conhecia Manaus ainda. Lá no Rio Grande do Sul, na empresa que eu tinha feito o meu estágio de cozinha industrial, a empresa tinha algumas unidades aqui em Manaus e ela falava. Quando ela falou de Manaus, aquilo me soou, né? Eu tenho um amor nessa cidade aqui de Manaus. Tanto é que eu estou aqui já há, eu não sei, uns 24 anos, por aí que eu já estou em Manaus. Olha, Então veio a minha tem- jornada para Manaus, ok. Aí também foi todo um processo, e tentava vir, mercado fechado e tal. Eu tive que vir com a cara e a coragem, de assim, ó, eu mandei currículo, vocês não vão me chamar para entrevista,
Ah, não, a gente não está mais trazendo, porque antigamente era tão bom para nutricionista que as empresas bancavam, traziam com despesa paga e tudo, né? Que não tinha aqui. Aí eu digo assim, não, eu quero ir para aí, eu vou ir aí fazer uma entrevista. E eu vim para cá e eu fui assim, né, persistente. Eu vim, fiquei umas 3 semanas aqui, eu ia quase todo dia na porta da empresa, digo, eu vou fazer a entrevista, eu vou, vou ficar nessa cidade, eu não vou sair daqui, eu não, para Boa Vista não volto. E aí eu vim toda uma trajetória de trabalhar com cozinha industrial aqui, né? Depois eu trabalhei muito tempo no Carrefour, foi uma experiência também muito boa na minha vida, assim, foi uma empresa que eu gostei muito de trabalhar. E foi do Carrefour, quando eu saí do Carrefour, da minha rescisão, que eu consegui justamente comprar esse espaço. Que legal. Então, assim, essa casa, esse espaço aqui que eu tenho, é fruto do meu trabalho, ninguém me ajudou. É assim, é meu, é do meu suor. Você enraizou tua personalidade aí mesmo, tua individualidade, né? Teu Aqui jeito. teve o primeiro que eu comprei e foi muito assim, como é que veio parar essa casinha aqui? Aqui era um lugar de mata. Eu passava aqui nesse ambiente, eu olhava, nossa, que lugar legal, será que algum dia eu consegui morar aqui? E tipo assim, né? Tá. E aí, quando eu fui demitida, tá, agora eu vou pegar esse dinheirinho, eu vou comprar alguma coisa para mim. Aí teve um terreno no jornal. Vim aqui e comprei um terreno aqui, o primeiro terreno. Era mato ainda, para você ter ideia, era mata. Aí tá, daí na esquina tinha uma casinha que também estava para venda. Aí eu digo assim, daí passei. E o meu dinheiro só dá para comprar o terreno na época. Daí, tá. Aí eu disse, ah, mas pera lá, vamos ver. Aí chamei o cara, ele disse assim, não, eu espero. E eu ia ter mais um dinheiro dali uns dias, né? Porque essas coisas de FGTS, essa coisa toda. Eu espero, eu vendo para você. Aí eu pensei, bem, não era uma casinha bonita, tal, não, mas era assim, digo, ah, quer saber? E eu vi que essa casa, ela ia me dar problema. Eu sempre estou com umas antenas assim, porque como o meu vizinho ia me dar problema. Porque estava na extrema, estava na divisa. Eu já fui logo, tipo assim, isso aqui como meu vizinho vai me dar problema. Então eu vou comprar, porque aí eu resolvo. Uhum. Não vai ser o meu problema, porque se fosse, sei lá que tipo de vizinha vir fazer mais coisa ridícula, até a fossa estava muito perto do tênis, digo assim, vai me dar problema. Então, já que eu vou poder comprar, e eu pego aqui por um tempo, saio do aluguel, enfim, e foi assim que eu comecei a história aqui nessa casa. E todo o tempo com propósito, assim, vou ficar aqui por enquanto e eu vou depois ver como é que eu construo algo, né? E foi muito bom, assim, porque realmente daí eu fiquei um tempo desempregada, que eu nunca tinha ficado na minha vida, uns 3 meses desempregada, eu nunca tinha ficado desempregada. Fiquei em depressão, porque a pessoa só sabe trabalhar, e a pessoa fica assim. E além de como eu que me banco, eu que, né, dependo de mim mesmo, então fiquei louca, né? Foi a primeira vez que eu tive depressão, que eu tive que ir pro medicamento na época. Aí, e foi bom porque eu não tinha despesa de aluguel, eu fui ficando. E aí tá, porque é uma casa assim, sem estrutura, não tem alicerce, aí é aí que é coisa toda, né? O cara que me, ele fez aqui pensando num comércio. Aí eu vou erguer a minha casa, daí depois digo assim, tá, até que é legal. Fez com uma dinâmica de olhar para frente na pracinha, né, e tal. Fez a casa colada na rua e colada no terreno, né? Então, assim, fica mal posicionada para algumas coisas. Eu digo, tá, mas vou morar aqui. Vou morar aqui. E aí eu fui arrumando para ficar melhor, porque como eu não tinha dinheiro para fazer do jeito que eu queria, eu digo, mas eu tenho que tornar essa casa o mais confortável possível para mim por enquanto. Porque eu não vou Exato. poder ficar numa casa totalmente do jeito que eu não gosto, até eu ter dinheiro para construir a minha, porque senão eu acho que eu ia ter morrido, né? Porque não tem E como. como que foi grande a tua evolução, né? Depois que você comprou, quanta coisa você sentiu e mexeu. E foi a partir dessa tua primeira mudança, dessa visão, que você conseguiu entender, né, o que você precisava fazer para tomar posse mesmo da sua casa, né? Porque muitas vezes é aquilo que a gente conversa. Você compra um espaço ou você muda para um espaço
mas você não toma posse dele, né? E aí entra aquela live que eu falei ontem, né, Cris? Será que esse espaço é mesmo para você? Porque a sensação que você tem inicialmente é que esse espaço não é teu, né? Até você sentir, enraizar essa energia e olhar para essa casa como um elemento teu que você tem o poder de transformar, vai uma jornada, né? Como que foi isso para Sim. você? Então, foi todo um processo. E eu tenho essa coisa muito de gostar de mexer com reforma. Então, dava um dinheirinho a mais, eu inventava alguma coisa. Aí nisso eu botei piso, botei forro, porque ela era no piso vermelhão, não tinha forro. Era assim, eu tive que aumentar um pedacinho, eu tive que fazer um puxadinho para caber todas as coisas que eu tinha na época, né? E aí eu fui fazendo aos poucos, né? Não tinha muro, não tinha cerca. Eu passei por assaltos, porque como não tinha muro, não tinha cerca, era muito fácil de arrombar. Quando eu vim morar aqui, tinham só 7 casas aqui, era no meio do mato, assim. Olha, Então, assim, tive 3 assaltos aqui, toda vez, nenhuma das vezes eu estava em casa, mas então teve muita perda aí também, né? E aí foi tendo esse movimento. Então, cada vez ia fazendo alguma coisinha. E depois eu pensei, bom, agora eu vou começar a fazer alguma coisa para mim nesse outro terreno, que era a mata, né? Aí onde eu construí a minha edícula, e essa eu fiz olhando da base ali, de ficar no pé do pedreiro mesmo, né? Aqui, como é muito úmido, o alicerce tem que ser muito caprichado, o alicerce tem que ser bom, com impermeabilizante, com tudo, né? Mas eu penso que eu tinha que ter sido engenheira, não sei. Aí ficava lá no pé do pedreiro, põe aí o produto, faça lá. Então, é no concreto, assim, a edícula que eu fiz lá atrás. E a edícula é engraçado que eu tinha feito com um propósito, né? Para depois eu ir fazendo o restante da casa, né? Só que depois a edícula ficou tão boa que eu acabei me mudando. Uma parte de mim já mora lá atrás. E eu me sinto muito bem lá atrás. Então, meio que hoje em dia eu tô assim, lá atrás ou do lado, enfim. Uma parte da minha casa está lá, só que daí nisso também gerou uma desconexão, né? exato. Porque como eu trouxe também o meu consultório, e o que eu quero é interligar isso, né? E era nesse propósito que eu tinha chamado outros 2 arquitetos e não consegui entender, me viajaram muito na minha na maionese, não mergulharam na minha maionese de entender o que eu quero, né? Porque acho que Uhum. tem que entender o que a pessoa está querendo, né? Tem que sentir, né? E aí eu disse assim, quer saber? Eu vou dar um tempo aqui. Então, assim, ainda bem que eu parei, né? Porque eu parei para pensar, digo, pera lá, tu tá fazendo a doida aqui, calma. Então, parei, não fiz mais nada. Digo, não, agora eu vou fazer. Quando eu for fazer aqui, vai ser do jeito certo e eu vou encontrar um arquiteto que vai me ajudar com esse projeto que eu quero fazer. Eu não quero mais ter que estar mudando. Essa coisa de estar mudando, porque daí eu fico mudando as coisas de lugar, até eu sentir que É, também. Aí o que é era aquele ditado: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Você começa a fazer do nada, de repente desmancha. Por quê? Pessoal, só para vocês entenderem, a casa da Cris ela estava desconectada, né? A Cris estava com uma casa, com uma edícula, só que ela não estava entendendo o porquê. E foi a partir da constelação que a gente colocou a casa e a edícula, né? E na constelação dela foi até bonitinho, porque tinha a casa e a edícula, as 2 casinhas separadas, e a gente entendeu qual que era a função de uma e de outra, né? E aí ela compreendeu por que ela fez a edícula, né? Que tem questões de família. Por isso que a gente fala, quando a gente constela, a gente olha tanto para a função do ambiente quanto para a questão familiar. E como que foi essa sensação depois que você viu qual que era a função desses espaços, Cris? Nossa, foi assim super terapêutico também, né? E assim, tanto é que eu estava vendo as minhas caras e bocas depois, né? Porque não tinha tido muito tempo, eu tinha feito uma constelação por outra questão, né? Tava com poucos dias que eu tinha feito. E aí tem hora que eu tô com uma cara de surpresa, assim, né? Digo, de novo, até aqui, até aqui. Verdade. Até na minha casa. Digo, então, aí é essa questão toda, então, de relacionar, né, com traumas intrauterinos, né, que a gente chegou ali a
na constelação que a gente fez foi oculta, né? Totalmente oculta, cheia de sensações. E vou contar um pouquinho de como foi, né, a constelação. E nisso eu fui colocando os elementos e tal. E aí, quando a Ana foi revelando, né, que é interessante que é oculta para você também, né, eu achei bem legal isso, né, que também é oculta. Então, a configuração que tomou foi, assim, muito claro, né, porque primeiro a gente teve toda uma conversa, né, que já foi ali pegando, né, pela abordagem da consciência sistêmica, né, e aí, assim, a gente teve questões de muita mudança, né? Da minha mãe, quando eu estava grávida de mim, os meus pais tiveram que se mudar para fazer um acompanhamento com os meus avós paternos. E ela também precisou passar por muitos processos de mudança de casa e de não se sentir protegida também nesse momento, né, da gravidez. Então, finda que é um trauma, era um trauma também intrauterino. E como assim fica, né? Que na alquimia a gente também tem uns tratamentos para traumas intrauterinos e limpeza de DNA. E eu já tinha feito isso, que é tratamento base. A gente começa o tratamento com alquimia praticamente com isso, né? E muita coisa daí já tinha sido, né, sanada. Tem a questão Cris, essa palavra que você fala, né? Quando você coloca a palavra assim, eu me senti esparramada na minha casa, né? Esse esparramar é justamente, pessoal, essa questão que a mãe dela, né, mudou muito, fez mudanças, ficou no espaço, estava num lugar, foi para o outro, não tinha uma segurança, né? Uma mulher, quando ela está grávida, ela precisa se sentir segura, ela precisa estar protegida. E a partir do momento que a mãe da Cris não tinha uma base, não tinha uma segurança, ela transmitiu essa sensação para a Cris. Porque quando a Cris joga no espaço, né, na casa, que a nossa primeira morada é o útero, e depois a casa é a outra, é um novo útero nosso, né? Onde a gente se sente, se acolhe, se conforta. E olha para você ver, você se sentia que estava tudo esparramado, que era essa coisa de não firmar em um lugar, né? sim, né? E aí a gente vai indo, que teve uma época que eu estava tão incomodada com isso, que eu me esparramei tanto, que eu esparramei literalmente, né? As coisas pela casa. Eu fui esparramando que meio que para também delimitar o meu espaço. Que também foi uma questão que a gente acessou durante também o processo terapêutico, assim, não, é como se a criança, quando está fazendo xixi na cama, né? Tá delimitando ali aquele espaço é meu, né? Eu saí fazendo o meu xixi, esparramando as minhas coisas, né? E foi mesmo nesse contexto que eu acabei me mudando para a edícula, porque assim, está lá parada e eu preciso movimentar esse espaço, porque inclusive é o espaço que está mais bem construído, mais sólido, né? Então, assim, a parte de mim que vai mais para o descanso, para dormir à noite, para, né? Tá na edícula onde eu sinto, assim, realmente essa coisa da proteção. E olha só, pessoal, que interessante, né? Então, só resumindo isso que você está falando, Cris, que eu acho fantástica essa história tua. Você mudou para uma casa que você sabia que ela não tinha tanta estrutura, né? E não era tão segura. Você sentiu, então ela saiu dessa casa que estava aqui no terreno, construiu do lado de fora uma edícula, onde ela mesma olhou, ela fiscalizou, ela foi a mestre de obras para garantir que a segurança da estrutura daquela edícula, que era menor, né, desse a segurança que ela precisava. E ela se sente mais segura hoje na edícula. Por quê? Porque foi um lugar que ela construiu para proteção e segurança. E, na verdade, é um espaço mais acolhedor, até por ser menor, né, Cris? Sim, sim. Porque aí eu estava nesse, né, nesse processo assim de ver como é que era a casa e é o que eu tenho muito assim de toda vez de estar me conectando mais, né? Então assim eu faço um caminhar pelo jardim para chegar no meu quarto, né? Ontem assim é um espaço que eu quero deixar sem construção porque é ali que eu medito, que eu olho para a lua, né, que eu tenho essa sintonização com a natureza e de uma forma resguardada, porque também eu tenho a casa aqui da frente que também não deixa as pessoas verem o que eu estou fazendo aqui do lado, né? Então, assim, eu me sinto muito protegida no meu quintal. Eu ficar ali fora e olhar, ficar ali tranquila, sem ninguém estar me olhando, reparando se eu estou
né? Eu fico tranquila, olhando para a lua, eu fico assim, né? Eu fico fazendo altas meditações no meu quintal. É a tua privacidade, o teu conforto e a tua segurança que você conseguiu, né? Sim, Colocar para você. Que bacana. Muito interessante mesmo. E agora o desafio é fazer justamente essa união, né? Não que tem que ser uma união física de construção, mas fazer uma conexão onde você sinta o todo, né? Esse que é o nosso segundo desafio aí, né? Depois da sim, constelação. né? É um trabalhinho aí que a gente vai ter. Porque agora, assim, aí eu comecei o fato de olhar para casa e como a casa realmente estava gritando para mim, né? Teve um momento ali do curso, né, na consciência sistêmica, que o professor sugere que a gente faça trocas entre os colegas, né? Então, eu fiz uma troca com uma colega que ela fazia constelação na água. Que aí, na época, eu disse assim, não, eu não tenho nada para constelar, mas eu estou com uma dúvida com relação ao fechar meu consultório no prédio comercial e trazer tudo para casa. Na constelação que ela fez na água, a minha casa veio correndo para mim, tipo assim, Olha que legal. foi assim de Olha que eu estava me legal. lembrando disso depois, digo, nossa, realmente a minha casa estava gritando para mim, tipo, olhe para mim com mais Olha, atenção, né? Porque, inclusive, para trabalhar em casa, isso já tava, foi a melhor coisa que eu fiz, porque assim, não tem mais perda de tempo, além de ter uma economia, né, de dinheiro, de tempo, que é fenomenal, né? E aí eu consigo também com isso estar mais conectada com a casa, né? Com o que eu vou fazer, com as coisas todas que e como eu também consigo fazer muito do meu trabalho como fiscal em home office, então assim eu ganhei muito em qualidade de vida e aí é um momentinho que me sobe eu consigo dar esse olhar. E com coisinhas simples que eu venho fazendo. Esses dias, por exemplo, eu estava lá, fazia tempo, uma coisa bem boba, que a mesa da cozinha me incomodava onde ela estava, mas fazia tempo que aquilo me incomodava. Eu digo, o que eu vou fazer aqui? Aí, como a minha casa tinha uma época que estava, minha casa tinha uma época que estava um albergue, né? Muita gente aqui o tempo todo. Isso é outra história. Enfim, muitas histórias. muita história. E aí, não dá, não dá, não sei o quê. E aí, quer saber? Só tô eu nessa casa. Eu não, né? Eu vou mudar essa mesa de lugar, vou botar ela pro meio, assim, pronto. Porque eu precisava da circulação. Eu estava com essa sensação de que eu estava me bloqueando, né? A passagem. Aham. Aí eu quer saber? Eu vou botar essa mesa no meio. E pronto. Nossa, só isso já deu uma fluidez, assim, Olha que legal, aliviou. fenomenal. É isso. Né? E aí, Cris, nós temos 7 minutos de live. Termina aí de contar a história. meu Deus do céu, vai ter que ter outras lives. Então, né? Aí esse meu trabalho como terapeuta começou. Eu tenho um chamado para terapia floral já desde a época da faculdade. Só que na época era algo inacessível, era muito caro, mas eu já tinha tido um. E ficou nisso. Então eu virei terapeuta de bar, depois, muito tempo depois. E a minha conexão maior com os florais, que eu faço um monte de coisa, mas eu vou querer sempre dar floral para as pessoas, inclusive para você. Ah, eu adoro. E eu adoro seus posts, viu, gente? Vocês sigam a Cris. Depois eu vou deixar o Insta dela, porque o trabalho de florais dela é muito legal. E ela coloca todos os dias as cartas do floral, o que representa, qual área da vida que ele trabalha. E isso ajuda muito para a gente compreender como que a energia da natureza pode afetar e nos ajudar a melhorar a nossa saúde, né, Cris? Sim, porque a alquimia, né, a alquimia contemporânea, ela trabalha com as flores e de acordo com a aura das flores. Então, o que que vem fazer a cura nas pessoas é a alma das flores, não é a Que substância legal. é a alma da flor que vai vir fazer esse processo de cura de acordo com a alma da pessoa. Puxei uma agora aqui para o nosso momento e saiu a carta da quaresmeira. Olha, fala pra gente aí o que ela significa. Quaresmeira, ela vem falar da sensibilidade superior, é do chakra, ela vai trabalhar com essa questão do futuro coronário. Ela está ligada com o chakra coronário, tá? Primeiro, segundo, terceiro, nessa parte aqui mais exteriorizada. É bem sutil essa carta. E ela vai trabalhar muito essa questão toda da mediunidade, do seu se conectar com o seu estado meditativo, né? Com seus estados de
receber as instruções, né, dos seus mentores espirituais. É uma carta muito de conexão. Que legal, que linda. E Estamos aí, conectando aqui com o nosso eu divino, né? O coronário nos conecta com o nosso eu divino, é maravilhoso. com isso dá para a gente fazer maravilhas, né? Então, assim, o que que aconteceu com isso tudo, né? Problema com o pai lá, mãe, pai, família lá, ancestralidade, constela, faz isso. Aí eu peguei, agora eu estou no momento que eu estou repetindo o programa de limpeza de serpentes que a gente fala e de traumas intrauterinos. Eu estou já na segunda fase. Digo assim, agora eu estou no momento em que eu posso repetir, porque é um tratamento meio pesado mesmo, assim, ele dá um saculejo. Digo, eu vou repetir o tratamento para a gente agora dar uma ancorada aí, limpar logo de vez, né? Juntando todas essas constelações com o protocolo de limpeza lunar e solar, acho que a coisa vai ficar bacana para novas fases. Legal. E que bonita essa união, né? Essa união da tua busca e de todas essas questões que você traz, né? Dessa primeira alquimia da tua vida, que foi a nutrição, né? Que foi a tua visão de como colocar a energia dos alimentos para dentro, né? E agora você trabalhar com a energia das plantas. Isso tem tudo a ver, né, Cris? Nada está separado. É essa sensibilidade sua trabalhando essa ajuda, essa cura, né? Essa busca desse desenvolvimento das pessoas. E isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que o teu espaço vai te retribuir tudo isso, né? Você estava nesse processo de desconforto, mas eu acredito que cada vez mais você vai se equilibrar e se conectar, porque esse ambiente agora, ele vai te ajudar, ele vai te servir para que você sirva, né? Você servindo as pessoas com tanto amor, né, daquilo que você tem feito, das suas publicações, né, que é um carinho você mostrar para as pessoas e trazer isso que você traz, né, como alquimista, como terapeuta, você enriquece demais o teu aquilo que você pode oferecer, e eu tenho certeza que o teu espaço, a partir de agora, dessas compreensões que você teve, vai trazer para você como retorno essa base, essa prosperidade que você precisa, né? E eu só tenho que te agradecer por estar aqui falando tão bonito para